O News fala agora sobre um caso de um homem eletrotécnico que passou mal ao chegar na empresa para trabalhar, ainda estava no vestiário, crise de asma, demorou a ser encontrado, infelizmente faleceu, dias depois teve a morte confirmada no hospital e os órgãos dele foram doados aí pela família. A gente conversou com a esposa do Vinícius Matos para falar sobre este caso, né, e sobre o gesto de solidariedade que é a doação de órgãos e como foi a despedida do Vinícius. Esse é Vinícius Matos da Silva Barreto. O eletrotécnico morreu após passar mal no vestiário da União Química, empresa onde trabalhava em Pouso Alegre. Ele era asmático. Vinícius era casado e tinha 3 filhos. A reportagem do Terra do Mandu conversou com a viúva. Paula e Vinícius estavam juntos desde o ensino médio, quando fizeram curso técnico na mesma sala, no Rio de Janeiro. Esses são o Nicolas, de 14 anos, a Alice, de 12, e o Miguel, de 9. Eu acho que é a herança mais importante, né? A memória mais viva que a gente pode ter é olhar para cada um, ver traços de personalidade, traços de físicos, né? Cada um tem um pouquinho, carrega um pouquinho do Vinícius. Vinícius entrava no 3º turno de trabalho na empresa. Paula conta que naquele dia 6 de agosto, feriado em Pouso Alegre, a família teve um dia normal. Vinícius estava bem de saúde, sem nenhuma crise. Eles até foram ao mercado comprar os ingredientes para o churrasco de comemoração do aniversário dele, que seria 2 dias depois, quando Vinícius faria 33 anos. A gente sempre foi muito unido, sabe? De fazer tudo juntos. E nesse dia não foi diferente. A gente veio pra cá, cuidamos das nossas coisas, fomos ao mercado, fizemos as compras e voltamos pra casa. Ele foi voltar a dormir, né? Porque ele iria trabalhar 10 horas. Eu fui levar as crianças pro futebol. Aí eu saí, deixei as crianças no futebol, voltei pra casa, ele ficou dormindo. Aí por volta de umas 8 horas, assim, ele acordou de novo. Esse passar mal dele, porque a gente passou um dia tão bem, ele passou um dia tão bem, que não fazia sentido ele ter passado mal de asma, assim, e nesse grau, né, tão intenso que não resistiu. E você sabe quanto tempo que ele ficou no vestiário ali, sozinho, depois de passar mal? Não, porque 3º turno é tudo muito mais complicado, né? Não tem uma rotatividade tão grande de pessoas. Vinícius foi encontrado já desacordado no vestiário da empresa e levado às pressas para o complexo hospitalar Samuel Libânio. Pelo que a gente entendeu pós isso, né, de conversar com pessoas, ninguém sabe quanto tempo ele ficou desacordado ali. Já teve alguma crise antes? Ele, assim, né, fez tratamento durante muitos anos. Até aqui em Pouso Alegre mesmo, né, quando a gente veio pra cá, ele fazia esse tratamento, o uso da medicação. Mas nesse dia que ele passou mal, nem a bombinha ele não usou. Ele estava assim, num dia muito, muito bom, assim, num dia completamente, visivelmente saudável, visivelmente bem, até porque tinha voltado a praticar exercício. No dia do aniversário dele, 8 de agosto, Paula e os filhos foram até o hospital, mas ela sabia que não tinha mais volta. Que assim que eu cheguei no hospital, a médica conversou comigo, falou que decorrente da falta de ar, ele teve algumas paradas cardíacas e ficou bastante tempo sem oxigenação no cérebro, então ia ser muito difícil, era um quadro ali muito, muito complicado, né? E no dia 8, que foi o dia do aniversário dele, a gente foi até o hospital. Eu conversei com a médica, conversei com a enfermeira, perguntei se eles podiam ver o pai, né?
Por mais que a gente entenda que ali, como eu conversei com o médico responsável pela doação de órgãos, né? Ali só estava o casulo, a borboleta já tinha voado. Então, eles sempre tiveram muito conscientes. A gente teve essa conversa no hospital, de falar que, sim, ali o coração ainda estava batendo, o pulmão ainda estava respondendo, os órgãos estavam funcionando, mas que a vida não estava mais ali. Então, apesar disso, ela iria continuar, né, através dessa doação desses órgãos, através desse movimento, né, de entender que acabou ali para ele, mas que a gente se conhecendo como pessoa, como ser humano, a gente sabe o quanto de gente que precisa, o quanto de gente que está esperando numa fila para poder receber mais uma chance, ter uma esperança de seguir, né? Os órgãos do eletrotécnico foram doados. Paula conta que foram 8 pessoas beneficiadas com as doações. Tudo que poderia ser foi doado, que a princípio eram 8 órgãos, então seriam 8 pessoas, né, recebendo esse pedacinho de vida ali que foi passada, né? O corpo de Vinícius Matos foi liberado para o velório no último sábado, dia 16. Paula e os amigos, seguindo um pedido do marido, decidiram levar o corpo de Vinícius para um sítio e, ao som de música e churrasco, fizeram ali um momento de despedida. Isso sempre foi uma coisa muito clara entre a gente, né? A gente sempre conversou sobre a morte nunca foi um tabu, nem para nós, nem para as crianças, porque a gente entende que a morte ela é uma etapa da vida e que todo mundo vai ter que passar por isso. É óbvio que a gente não esperava que isso fosse tão cedo, né? E como eu falei algumas vezes, foram 18 anos juntos, mas não foi o tempo suficiente que eu gostaria de ter vivido com ele por tudo que ele sempre representou como homem, como pessoa, como ser humano, não só para mim, né? O Vinícius, ele deixou marcas em muita gente, muita gente. Esse velório dele foi uma coisa que a gente sempre conversou. Quem fosse primeiro precisava criar ali algo que a outra pessoa fizesse sentido com aquela pessoa. Que, como eu conversei lá, né, quando a gente foi ver os papéis de funerária e tal, eu não via o último momento do corpo dele ser dentro de um espaço triste, né, ser dentro de um espaço fechado, porque a gente é da natureza, a gente sempre foi do mundo, de gostar de viajar, de gostar de estar com o pé no chão. Óbvio, não tem como não ser dolorido, não tem como não sentir saudade, não lembrar das coisas boas e sentir aquele aperto no peito de você não poder mais estar com aquela pessoa maravilhosa. Mas foi sim, foi um velório onde tocou as músicas que ele gostava. Tinha as comidas que ele gostava. Tentamos fazer de tudo, assim, para que fosse um momento de comemoração pela vida que ele teve. E não só um momento de tristeza pela partida. O corpo de Vinícius foi cremado, as cinzas serão levadas para São Tomé das Letras, que, como você viu aí na reportagem, tem fotos de toda a família ali numa cachoeira. Segundo a Paula, a viagem que a família mais gostou de ter feito, que foi para São Tomé das Letras. A gente também tentou aí um retorno da União Química, já que o Vinícius passou mal no vestiário ao chegar para trabalhar. Mas até esse momento da reportagem aqui no Mando News, a gente não recebeu esse retorno da empresa. Mas
esse retorno, essa nota, essa posição da União Química será publicada na matéria em nosso site terradomandu.com.br.